Jeremias capítulo 18, somente o versículo 4, para a glória de Deus. Glória a Jesus. Todos encontraram, amém? Diz assim a palavra do Senhor: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Me ajude em um momento de oração. Soberano Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queremos te dar graças, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estar na tua casa. Vem neste momento, Senhor, glorificar o teu nome nas tuas muitas misericórdias e usar este vaso pequeno para falar à tua igreja. Eu não tenho nada, Senhor, mas o teu Espírito Santo está no nosso meio e ele tem uma palavra de vida para os nossos corações, e nós glorificamos o Senhor, sabendo que tu és a nossa misericórdia. E glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Amém. Você que pode, tome o seu assento e, assim que possível, exalte ao Senhor com palmas. Glória a Deus. Antes de iniciar a pregação, queria dizer que foi muito difícil chegar aqui. Lá no meu serviço, aqui se chama burrinha, né? Para quem já trabalhou com carga e descarga, e é um equipamento de ferro. E ele conseguiu acertar o meu pé na onde a bota de proteção não tinha proteção. Então aquilo me lascou o pé, e eu tenho problema já de varizes. Eu tive que, na hora que bateu, me veio um arrepio. Eu falei assim: Jesus amado, por que tinha que acontecer hoje? Aí saí do serviço e um carro me fechou numa rotatória, e na mesma hora que eu vi o carro fechando, meu coração parou, gelou. Eu falei, só vou esperar um impacto, não vai ter como eu escapar. E era uma caminhonete, meu carro pequenininho. Falei, vai me virar do avesso. E ele cantou pneu para um lado, para o outro. Graças a Deus ele saiu, não me acertou. E por fim, quase já chegando no culto, a minha filha disparou de correr na cama e ela caiu. E aí eu peguei ela no ar, entre a cama e o chão, o braço alcançou ela. E eu pensei, muitas são as investidas do diabo todos os dias, para que eu e você não chegue na casa do Senhor. Porque toda vez que você, mesmo cansado do serviço, chega à casa de Deus, você já é mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Isso é motivo para que você glorifique a Deus, porque foi o Senhor quem te trouxe aqui. E a palavra do Senhor nessa noite, se ela tivesse um título, seria o vaso quebrado. Glória a Deus. Antes de nós iniciarmos a palavra, aquilo que o Senhor tem para falar, eu dei uma pesquisada, como que era o processo de fabricação de um vaso. O que o oleiro fazia, o que era necessário para que aquela argila, aquele barro, venha se tornar por fim um vaso. Como a Bíblia diz, o vaso na mão do oleiro. Então o primeiro processo que eu me deparei era a preparação da argila. Você sabia que nem todo barro pode se fazer um vaso? Não é toda argila que se vira vaso. Essa argila, ela precisa ser separada. Assim nós também fomos separados do mundo, para nos tornarmos crentes em Cristo Jesus. Então, se você chegar no seu quintal e pegar aquele barro e tentar fazer com que aquele barro se torne um vaso, você vai ver que aquele vaso vai se despedaçar, porque ele não é vaso, ele não é barro para ser um vaso. Ele é apenas um barro comum. Talvez até se você tentar plantar, nós vivemos num país tão abençoado que às vezes vai dar fruto. Já é diferente em outros países, por causa da questão climática. Nem todo solo pode receber determinados produtos, como no Pará, é uma terra muito úmida, lá se planta muito açaí, porque requer o açaí de muita água. Mas aqui no Goiás você pode perceber que em todo canto você tem um pé de manga ou de banana, porque mesmo sendo uma terra seca, o solo tem um nutriente suficiente para fazer com que aquela árvore dê os seus frutos. Então nem toda argila pode virar um vaso. E o primeiro ponto
dessa argila, quando o oleiro vai fazer a separação, ele encontra muitas impurezas na argila. Assim também Jesus, quando foi lá no mundo te resgatar, ele encontrou muitas impurezas no seu coração. Porque quando nós aceitamos a Jesus, acontece um processo muito maravilhoso. Jesus nos tira do mundo, mas isso não significa que ele tirou completamente o mundo do nosso coração. Esse é um outro processo que a gente vai falar daqui a pouco. Então o primeiro processo é Jesus te tirar do mundo, é aquele momento que você entrou na palavra de Deus, através da pregação você ouviu o Espírito Santo, e você decidiu que era o tempo de você vir para Jesus. Então Jesus começou, te separou como uma argila, para que você fosse um vaso de honra, e agora ele começa a retirar pequenas impurezas que é em você. Essas impurezas na argila são pedras, raízes, pedaços de galho. Então nós podemos assimilar isso a alguns costumes que nós, quando aceitamos Jesus, ainda temos do mundo, Às vezes um palavreado, Às vezes quando a burrinha ela bateu no meu pé, você fala, glória a Deus. Aí se fosse há 5 anos atrás, não eram essas palavras que você ia falar, porque você estava carregado, de palavras profanas, de palavras impuras. Então, essas pedrinhas que Jesus vai tirando também, às vezes, é um dialeto mundano, Pessoa cheia de gírias, Ele acabou de chegar na igreja, é um novo convertido, Ele ainda está tentando associar as vestes dele, ainda não estão adequadas. Existe um processo, um tempo, para que esse vaso venha se tornar futuramente um vaso de honra, Essas raízes que eles vão limpando, a gente pode associar muitas vezes com costumes e tradições que nós temos na nossa família. Muitos vieram do catolicismo, Aí chega no jantar de domingo, aquela macarronada abençoada, aí já coloca ali uma salsicha, um molho, aí já faz ali um salpicão, e aí no final você virou crente, você fala, eita, hoje vai ser bênção, estou aqui na casa da minha mãe e tal. Aí você chega aquela macarronada, aí de repente ela fala assim, vamos dar a mão e rezar Ave Maria. Você fala, não vai dar para mim mais. Porque as raízes Jesus já tirou de você, aqueles costumes antigos que você tinha na sua família, então você não pode mais participar dessas coisas. Às vezes um aniversário, antigamente você sentava ali, era bom, mas em determinado momento você vê que começa a perder o controle, porque começa a entrar bebida, e de repente aquilo vira uma baixaria, e sempre tem alguém que aonde tem bebida tem briga, O irmão Roberto sempre fala, aonde tem bebida tem briga. Então às vezes você está ali no meio da família e começa uma bebeção e uma abraçação, e é engraçado, que sempre o bêbado ele vem tirar satisfação com o crente, porque ele vê, sei lá, separado, aí ele começa, não, porque eu não creio nesse negócio de igreja, esse negócio de pastor não é comigo, e você está pensando, mas o que eu estou fazendo, Eu não estou procurando, mas eles procuram a briga, Eles começam a ofender a sua religião, sua fé. Então essas raízes vinham, de nós como argila, mas o Senhor ele começa a remover, Então nós entendemos que essas impurezas são ainda pecados que estão em nós, como vasos de barro, e que Jesus precisa eliminar de nós, Nós podemos citar diversas coisas, Um pensamento mau, um olhar imprudente, Como diz, palavras ociosas, Às vezes até zombar do seu irmão. Às vezes uma brincadeira acaba se tornando uma afronta, E até uma ofensa, porque cada um tem uma criação e um costume, Então você tem que entender também que ninguém é igual ao outro, Tanto é que cada um tem a sua identidade aqui, e se você se tentar passar por Adriel, ou eu me tentar passar por Roberto, não vai dar certo, E Jesus não precisa que exista 2 Adriel, 2 Roberto, por isso ele fez um só, Então cada um de nós é individual, e o Senhor nos preparou, ou nos tem preparado, para uma promessa, Então nós temos um chamado, e é necessário que cada um respeite, o limite do seu irmão, Às vezes o irmão gosta de determinadas coisas, às vezes o irmão não gosta, e você respeitar isso, é você praticar o amor, Se você pode praticar o amor, pratique também com o seu irmão. Brinquei, o irmão não gostou,
parei de brincar, né? Peço perdão, ponto final, vida que segue, né? Então são algumas coisas que o Senhor vai tirando de nós, porque aquela argila ainda está muito misturado com pequeninas impurezas, ou como, né, em outras pregações eu já citei, são as raposinhas, os pecadinhos, né? Às vezes não é aquele pecado de morte, mas é aquele viciozinho da mentira, né? Às vezes você fala do irmão, aí você fala assim, não, eu estava precisando falar com esse irmão, porque eu sou muito sincero, mas na verdade você é um pouco arrogante, né? Você é meio bruto, mas aí você usa que você é muito sincero, porque você não enxerga ainda aquele farelinho de pedra, de cascalho de árvore que está em você, mas Jesus enxerga, e Ele está trabalhando como olheiro na minha e na sua vida, vai arrancando, porque se você retiver, né, essas pedrinhas, essas raízes, esses galhos, lá na frente, no último processo, você vai quebrar. Por isso que o processo com Jesus existe etapas, início, meio e fim, e Ele é paciente e perfeito em todos os seus caminhos. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador. E para Jesus, né, na verdade, para o oleiro aqui, que nós fazemos uma referência a Cristo, tirar essas raízes, essas pedrinhas, é necessário ele sovar a massa. Alguém aqui já fez pão? O pastor já fez bastante pão, né, pastor? Eu conheço a sua senhora, é bonita. Então, quando você vai sovar o pão lá, você tem que macetar a massa para ela crescer. Ah, não, aí é um padeiro preguiçoso. O padeiro, né? O padeiro antigo, ele sovava a massa no muque, era na mão. Então o oleiro também ele sova a massa na mão. Por quê? Porque é necessário que também essa massa não venha a ter bolhas de ar dentro dela. E o que seriam essas bolhas de ar refletindo em nós, como crentes? É um pouquinho da soberba, do orgulho. Às vezes, depois que você aceitou Jesus, né, e você aí começa a ser selado pelo Espírito Santo, o diabo começa a jogar os dados, né? Você começa a ouvir uma promessa daqui, uma promessa dali, logo o diabo fala, tu é uma bolachona, tu é a coca no deserto. Aí o homem, sem mim a igreja não vai para frente, sem mim o ministério acaba. Aí Jesus está vendo, ixi, tem bolha de ar lá dentro. Mas Jesus, ele é especialista em furar egos grandes. Jesus tem a agulha perfeita. Quando ele vê um exaltado, ele vai lá e ó, tum, e você murcha de novo. E ele tem diversas formas de tratar isso na minha vida e na sua vida. Então ele, como oleiro que está ali sovando a massa, ele está retirando as bolhas de ar nossa soberba. E o que é o amassar da massa de Jesus? Você já entendeu. São algumas provações que vêm na sua vida. Porque eu já disse aqui algumas vezes, nós só vamos descobrir quem verdadeiramente nós somos quando nós somos provados. Porque se eu perguntar para qualquer um aqui, você murmura contra Deus quando você está doente? Eu não, sou crente. Aí Deus, mas de novo nesse hospital? Ué, mas varão, você não falou que não. Mas você só se conheceu lá. Mas o mistério de Jesus ele já conhecia você desde o ventre da sua mãe, ele viu as tuas quedas, ele viu as tuas reincidências, e ainda assim ele decidiu pagar um alto preço de sangue pela minha e pela tua vida lá na cruz do Calvário. Louvado e agradecido seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você se surpreendeu diante das provações e você falou, nossa, eu era assim, mas Jesus já sabia que você era. E Ele precisou deixar você passar e muitas vezes deixar você cair, para que você retirasse esse orgulho velho do seu coração. Já estou na igreja há 10 anos, já cuido de muita gente, já sei o que faço, já sei como faço. Deus falou, você não sabe coisa nenhuma, vai ter que descer. Interessante é que nós lemos o versículo 4, mas no versículo 3, a palavra de Deus vai dizer que Jeremias, olha, e desci à casa do oleiro. Então, para que Deus possa trabalhar na minha, na sua vida, é necessário
descer à casa do oleiro. Descer à casa do oleiro pode ser você descer na oração e clamar a Deus misericórdia, sabendo que é um pecador. Descer na casa do oleiro pode ser você mesmo cansado do trabalho, estar na presença do Senhor, na casa do Senhor, para exaltar e glorificar o teu santo nome. Descer na casa do oleiro pode ser, diante de muitas aflições dessa vida, você conseguir tirar forças do meio da fraqueza para bendizer a Jesus Cristo. Esse é o primeiro processo ainda do oleiro trabalhando na argila, para que aquele barro, que agora, ainda sem forma, ainda vazio, como a terra lá em Gênesis, possa ser um vaso de honra na presença do Senhor. O segundo processo do oleiro é a modelagem. Então Deus começa a te moldar em cima da roda. Existe uma roda no oleiro e ela fica girando, contínuo. Então ele pega a argila, põe na roda, e a roda girando, e com as suas mãos bem umedecidas de água, ele começa a fazer o molde, a formar o vaso. Aqui nós vemos diversos vasos, Tem um vaso que ele formou um pouquinho maior, um pouquinho menor, um pouquinho mais fino, um pouquinho mais grosso. Cada um tem o seu jeito, O menor você identificou. Glória a Jesus. Então Deus tem a sua maneira de trabalhar e fazer o vaso da maneira que lhe agrada. Agora, interessante, irmãos, é notar que a roda, que a partir do momento que você passou o primeiro estágio, Deus te tirou do mundo, te trouxe na igreja, começa a trabalhar e tirar aqueles pecadinhos, aqueles vícios que você tinha do mundo. Agora começa o segundo processo, que é o processo de Deus tirar o mundo de dentro de você. Ele tira você do mundo, agora ele tem que tirar o mundo de você. E esse processo é conhecido como santificação. Essa roda que está girando contínuo é o Espírito Santo de Deus. Essas mãos umedecidas, aqui são as mãos de Cristo, mas elas não estão umedecidas de água, mas de sangue que Ele derramou pela minha e pela tua vida, para que Ele pudesse trabalhar em mim e em você, para que um dia Ele possa trabalhar através de mim e de você para a sua glória. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o Espírito Santo ele está em contínuo, ele está em movimento, como lá em Gênesis, ele se movia sobre as águas, ele está se movimentando na minha e na tua vida, ele está querendo tirar de nós as impurezas, os pecados, os vícios, ele está querendo nos libertar. E por que tudo isso? Para que nós venhamos a ser feito a imagem e a semelhança de Deus, a Cristo Jesus em nós, para que nossa vida diga: Cristo vive em mim. Não da boca para fora, mas com as tuas atitudes, com quem você verdadeiramente é. Imagina que honra você ser moldado um vaso, ao ponto de um dia Deus te levar por esses caminhos que Ele já tem desenhado na sua vida, no seu chamado missionário, no seu chamado evangelístico. E quando você chegar em alguma aldeia, e quando você chegar em alguma cidade no campo, e você começar a pregar o evangelho, e as pessoas se aproximando de você, e de repente o seu testemunho vai tomando conta. Isso é o trabalhar de Deus. E um dia uma outra pessoa chega lá e fala assim: olha, Jesus é assim e assim. E aquela pessoa vira e fala: Jesus já esteve aqui. Pai, como é que Jesus esteve aqui? Porque tinha um irmão, tinha uma irmã que era exatamente assim que você disse, do mesmo jeito que você descreveu esse Jesus, esse irmão, essa irmã que passou por aqui, fazia as mesmas coisas. Que honra, que glória para nós sermos comparados ao nosso Mestre Jesus Cristo. Certa feita alguém disse, Jesus perguntou na verdade: quem dizem que eu sou? E alguns começaram a dizer: olha, alguns dizem que você é Elias, alguns dizem que você é Jeremias, ou alguns dos profetas. Esses homens viveram tão cheios do Espírito Santo, que agora o Cristo vivo, testificando da palavra viva do céu, estava sendo comparado a esses homens. É assim que Jesus quer moldar a minha e a tua vida, como vasos de honra, por onde nós passarmos, deixarmos o testemunho de que a cruz vive em nós. Não dizer eu sou crente,
porque um dia eu erguei a mão e voltei à imundícia do pecado. Porque muitos se dizem crentes, mas anulam o sangue de Jesus, quando dizem sim para o pecado, quando dizem sim para os desejos enganosos do seu coração. Mas aqueles que fazem a vontade de Deus, aqueles que não vivem a vontade da carne, mas se enchem do Espírito, esses verdadeiramente estão com a mensagem da cruz, a mensagem de salvação, a mensagem que pode libertar, a mensagem que pode batizar com o Espírito Santo, a mensagem que pode transformar vidas. Somente tem essa mensagem quem está com o Espírito Santo de Deus alinhado na sua vida, quem está no propósito, quem não perdeu a sua identidade. O pecado tira a nossa identidade. Você é crente em Cristo Jesus até o momento em que você passa a pecar contra Jesus. Nesse momento você não tem mais direito nenhum diante de Jesus. E todos aqueles que alcançam misericórdia são aqueles que se fazem humildes para reconhecer que pecaram, para clamar misericórdia, e ao alcançar a graça de Deus, eles não desejam mais voltar para o pecado. A santificação exige que você abomine o pecado, não se filie ao pecado, porque não adianta você tratar o pecado como um filho rebelde. Muita gente, como um filho rebelde, seu filho faz uma arte, você bate nele, e depois você abraça ele, você beija ele. É seu filho. E tem gente que faz assim com o pecado. Hoje faz força contra o pecado, amanhã está no pecado. O pecado não pode ser tratado apenas com alguns açoites. O pecado tem que ser retirado completamente da nossa vida. Ele é a coisa que você tem que mais abominar, porque ele pode custar a presença do Espírito Santo de Deus da sua vida. Ele pode custar a tua salvação. Ele pode custar, nesse processo do vaso, você não se tornar um vaso de honra, mas um vaso de desonra. Porque você fala o nome de Deus, você se parece com alguém que serve a Deus, mas às vezes no seu coração está cheio de impiedade, porque você ainda não passou o processo da santificação. Você só saiu do mundo, mas o mundo nunca saiu de você. Aqueles que vivem pecando, eles não podem dizer eu sou cheio do Espírito Santo de Deus, porque ninguém que é cheio do Espírito Santo de Deus vive o pecado. Não tem como. É a Bíblia que está dizendo. Uma coisa eu sempre digo nas escolas bíblicas dominical, que errar, como a Bíblia diz, o cair é do homem. Não quer dizer que um homem cheio do Espírito Santo não vai resvalar os seus pés. Ele vai. Nós somos falhos. Mas uma coisa é você, ao tempo que resvalar, correr aos pés de Jesus. E outra coisa é você esconder, gostar de ter resvalado os pés e dizer, eu vou continuar caído. A ovelha, quando ela cai na lama, ela se levanta, porque a ovelha não tem prazer na lama, não é o habitat natural da ovelha. A ovelha habita naturalmente nos pastos verdejantes. Mas se o porco cai na lama, logo ele se deita, se maravilha com aquela lama, porque o habitat natural do porco é a lama, e a lama aqui faz simbologia ao pecado. Viu a diferença de você ser cheio do Espírito Santo de Deus ou não? Não é a questão de você não poder tropeçar os pés. Davi era um homem cheio do Espírito Santo de Deus e ele caiu, mas a maior prova de que ele continuou sendo foi que ele se arrependeu. E Saul também foi cheio do Espírito Santo de Deus, mas quando ele caiu, ele decidiu se esconder atrás da capa, do cargo. Não, já tem uma amizade com o pastor, eu não posso contar mais nada para ele, né? Vamos deixar em secreto, vamos deixar em sigilo que eu enganei o irmão ali, está tudo bem, passa um pano. E Jesus está bem olhando, dizendo, eu não posso passar o pano do pecado, porque foi por causa do pecado que eu tive que moer o meu filho na cruz do Calvário. Eu não posso aceitar o pecado, não tem como, não faz parte com o Espírito Santo de Deus. O terceiro processo que nós passamos para ser um vaso de honra é o acabamento. O acabamento é aquele processo que você já está se santificando,
Deus já tem trabalhado na sua vida e você começa a frutificar, os dons começam a aparecer na sua vida. Mas o acabamento, muitas vezes o oleiro vem com a linha e ele acha excesso de barro, aí ele tem que cortar. O que nós podemos entender, né? Esses excessos, muitas vezes, são as pessoas que confundem a doutrina de Cristo e trazem confusão para dentro da igreja, querem ser salgados demais, e Jesus precisa dar uma cortadinha, porque todo crente, irmãos, ele tem que saber viver nessa vida, uma vida de temperança, de equilíbrio. Tem gente que diz, eu sou crente, eu não vou estudar e não vou trabalhar, porque eu sou de Deus demais. Aí eu falo, mas Jesus tinha uma profissão, ele era carpinteiro, logo Jesus trabalhou, e ainda assim fez a obra de Deus. Teve uma parte que ele parou de trabalhar, e foi oficiar somente aquilo que Deus o chamou. Então tem gente que se esconde, muitas vezes na sua preguiça de correr atrás. Jesus não pediu para ninguém viver 24 horas de oração e jejum, porque ninguém aguenta. Se você se trancar no seu quarto, ficar 24 horas, eu vou orar todos 7 dias da semana, eu parei de limpar a casa, eu parei de fazer comida, eu só vou orar, você vai viver no chiqueiro, e vai passar fome, e pode ser que perca a vida, porque você não está se alimentando bem, está desnutrido, vai morrer e vai ser condenado, porque destruiu o templo do Espírito Santo. Então tem gente que é excessivo demais, quer ser santo demais. Não, irmão, você pode estudar, você pode trabalhar, você pode cultuar a Deus tranquilamente. Você tem que aprender e ter o poder, como diz a Bíblia, um dos dons do Espírito é o domínio próprio. Domine o seu tempo, faça tudo e faça para a glória de Deus. Não é assim que a Bíblia nos ordena? Para que tudo que nós viemos a fazer, façamos para a glória de Deus? Então tem crentes que dão desculpas, e esses tais muitas vezes colocam a sua própria vida e a sua família em sofrimento, porque são excessivos demais. Não, a gente não trabalha mais para o homem, trabalha só para Deus. Mas Deus te chamou para trabalhar só para Ele? Ou foi uma invenção do seu coração? Porque tem pessoas que não querem se submeter à ordem de alguém. E o próprio apóstolo Paulo, lá no livro de Filemão, se eu não me engano, ele está reconciliando um senhor ao escravo. O escravo roubou o seu senhor e fugiu, e Paulo está dizendo, volta lá, porque toda autoridade é constituída por Deus. Mas tem pessoa que não consegue abaixar a cabeça para outro homem, empinado. Não, ninguém ora na minha cabeça, não, ninguém pode tocar em mim, eu sou Deus no céu e Ele na terra. Não existe isso, irmãos. Não existe esses excessos. A pessoa vai trabalhar, às vezes um ímpio está com um cargo acima do seu, mas você não está servindo o ímpio, você está servindo a Deus. E se você entendeu o Evangelho, você entende que foi Deus que colocou ele lá, e às vezes através da sua obediência a ele venha para a luz do Evangelho. E Deus nos coloca no emprego, não é para encher o bolso de dinheiro, é para ganhar almas para Jesus. Deus te coloca na faculdade, na escola, em todos os teus caminhos, para que você frutifique ao Senhor. E se você não entendeu isso até hoje, o Senhor está trazendo o esclarecimento a você, que aonde você está, é porque tem almas ali para Jesus, e você precisa alcançar essas almas, e muitas vezes não é pregando o Evangelho, porque você não vai ter nem tempo para pregar, mas a sua vida será o testemunho suficiente, para que aquela alma veja, observe, e receba o mesmo Jesus, que você recebeu por graça. Esse é o processo do acabamento. E uma coisa que se nota no processo do acabamento é que é necessário também uma secagem, porque o barro ele se torna úmido depois de ele ter sido muito molhado. Se ele não se secar, ele fica meio mole. Isso aí faz referência, né? Às vezes um irmão já está sendo usado na igreja, uma irmã já está com os dons de Deus, mas ele é muito ofendido, ele ainda é uma vítima da sociedade. Um crente vitimista, tudo é contra ele, tudo é a favor dos outros. O mundo todo se levantou e ele é o pobre coitado. Jesus fala, eu não posso te colocar num cargo de confiança enquanto você ainda é um barro muito mole, você não vai aguentar.
Tem gente que, se ofender o irmão já quer dar um murro. Como é que vai ser pastor? Você acha que o diabo não vai levantar a pessoa para te ofender quando você for pastor? Tem irmã que vai ser esposa de pastor, mas é o marido reclamar da comida, ela fica 7 dias sem conversar com o marido. Bom dia. Ô amor, a comida está boa aí. Como é que vai aconselhar as famílias na igreja? Porque ainda é um barro muito mole, é muito vítima, tem que amadurecer. Isso é falta de maturidade espiritual. Precisa passar por esse processo, que é o terceiro processo do oleiro, a secagem. E para se fazer uma boa secagem, é necessário você estar num ambiente arejado. Isso fala de uma igreja onde o Espírito Santo de Deus habita. Como é que você vai deixar de ser uma vítima numa igreja de porta larga? Que jeito? Se quem está no púlpito não tem um exemplo para te dar, como é que você vai se tornar um exemplo lá dentro? Você vai logo comungar com o pecado. Você não vai resistir. Você está no ambiente, está todo mundo usando o WhatsApp, você vai lá, não, eu não vou usar. Passa um mês, não, eu sou crente, velho. Passa 3 meses, aí começa uma oferta daqui, uma oferta dali. Parece que a irmã quer orar com o irmão. Ela pediu o seu WhatsApp. Ih, rapaz, não, sou crente. Parece que o pastor quer te contratar. Rapaz, o pastor paga bem. Paga bem, mas ele queria o seu WhatsApp. Ixi, nossa, esse negócio de WhatsApp. Aí o irmão passa uma fome aqui, dorme com frio ali. Nossa, eu podia ter alguém abraçado comigo. Nossa, minha geladeira podia estar cheia. Já sei, eu vou baixar o WhatsApp, porque meu pastor é de Deus, ele usa. Logo, não é pecado. Você se corrompeu. Você não tem como ser fiel no ambiente em que todo mundo vai fazer pressão contra você. Então a pessoa diz, eu tenho a doutrina e vivo numa igreja sem doutrina. Não precisa cavucar muito fundo. Logo você vai ver que é meia doutrina. Está cheio de gente falando para mim que tem doutrina e está casado de novo. Então não é toda doutrina. Não, eu sou crente de doutrina, é mesmo, irmão? Não, eu sou crente de doutrina. Eu arrumei uma briga lá no Facebook com uma irmã. Não é de toda doutrina, é só metade. E a gente tem estudado na escola bíblica dominical as 7 igrejas do Apocalipse, e nós encontramos que todas elas tinham boas obras diante de Deus. Você sabia disso? Mas Deus, de 6 delas, disse: eu tenho algo contra você. Você tem um pecado escondido lá. Você está tolerando coisa que o meu espírito não tolera. Você está fazendo coisas com o tempo do meu espírito que eu não aceito. E essa palavra é para vasos que foram quebrados. Vasos que se quebraram. Muitos chegaram a perder seu ministério. Muitos às vezes dizem: nossa, mas eu estou tão deslocado na igreja. Às vezes aquele sentimento sozinho. E aí entra o último processo. E você vai entender por que você passa por isso. Que é o processo da fornalha, a queima do barro no fogo. Olha só quantos processos ele teve que passar. Ele teve que ser separado, teve que retirar impurezas dele, pedras, raízes, galhos. Depois ele teve que ser moldado. Depois, no molde, ele já podia quebrar, como a casa de Israel quebrou. Enquanto Jesus moldava, Jesus purificava. Às vezes a vida lá, que dependia dos tóxicos, caiu no tóxico. Às vezes Jesus já estava te purificando e você caiu na bebida de novo. Às vezes Jesus estava te purificando e você se prostituiu de novo. Você se quebrou na mão do oleiro. Ele já tinha te libertado. Mas você fez o que Paulo disse: não levantes os rudimentos. Aquilo que Deus já derrubou, o pecado que Ele já retirou da sua vida, não vá com as suas próprias mãos levantar de novo, porque você entristece o Espírito Santo de Deus. E o outro processo, mais adiante, quando o vaso ainda não quebra na mão do oleiro, ele aí passa pela secagem, pelo acabamento, e chega na fornalha, que é o processo para ver se você verdadeiramente é um crente em Cristo Jesus. Porque da boca para fora tem muitos, mas o processo da fornalha é quando o vaso vai parar a 1000 graus Celsius, e ele pode trincar, se aquela primeira impureza das pedras estiver no coração dele. Estou com saudade da minha família. Às vezes a doutrina exige abandono. Perdi meu casamento por causa dessa palavra. Você está na fornalha.
para provar se a sua fé é como ouro no fogo, ou se você vai voltar para trás. Fiquei enfermo, foi eu entrar para esse ministério, e agora eu fui diagnosticado com uma enfermidade incurável, vou ter que viver com ela. Tenho saudade do mundo, a pedrinha lá atrás, saudade de orar, de rezar uma Ave Maria, é a raiz que ficou lá, que não foi tirada. E o problema não foi o oleiro, porque o oleiro é Jesus, ele é perfeito. O problema é o barro velho e endurecido, o barro que não quer ser moldado, não quer abandonar a pedrinha do pecado, não quer abandonar as raízes, as tradições familiares. Tem gente que diz: nossa, meu pai gosta de um sertanejão, aí toca o sertanejo, o irmão já volta lá às raízes do passado, porque perdeu o pai, quer trazer alguma memória afetiva. Deus não está nisso não. E o diabo nessa geração vai enganar muitos, porque saiu aí que a inteligência artificial, através de uma foto ou de um vídeo, ela pode replicar a voz de um pai, de uma mãe, de um filho que já foi perdido. E vai ter gente lá: hoje eu conversei com seu pai, não falei com a minha mãe, mas você não perdeu sua mãe? Espiritismo, está falando com o morto. Irmãos, eu vou falar uma coisa, que é para a igreja não escandalizar. Todos aqui concordam que o Davi Miranda foi um grande homem de Deus. Você pode ouvir as pregações dele? Pode, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, ela se renova. Mas você pode ficar orando com ele, e ele intercede por quem? Ele está com Cristo, ele não intercede mais por ninguém. E tem gente lá, as tradições da placa: eu vou orar com o Davi Miranda meia-noite. Ele não está mais aqui, irmão. Você está praticando algo que não agrada o Espírito de Deus, e às vezes está enganado. Não pode. Se alguém falar que pode me chamar para conversar. Oração de quem já morreu não existe, irmão. A palavra é viva, aí você pode ficar à vontade para escutar toda a palavra de Deus. Agora eu estou lá com a minha família, vou ajoelhar na frente do rádio, de uma gravação, vou ficar escutando ele orar por mim. Tem gente que às vezes a gente fala do catolicismo, mas tem gente apegada a raízes de placas de igreja. Ela sai da Deus é amor, mas tem coisas lá que não quer sair, não quer afastar. Tem gente que saiu da Assembleia, mas não quer deixar completamente, quer trazer um resíduozinho, e no fogo o vaso quebra, se não tirar as impurezas. Se tiver um pouquinho de ar, quando aquecer 1000 graus, vai explodir o vaso dentro do fogo. Tem soberba. Na hora que o coração, na hora que o Espírito Santo desce no coração, o coração soberba, ele foi embora. Logo o diabo vem e engana. E quantos enganados foram embora? Esse forno, irmãos, como a gente disse, pode ser uma enfermidade, pode ser um abandono na família, pode ser um casamento perdido, pode ser a perda de um parente, ou até a rejeição, né? Que nós encontramos no mundo, no trabalho, perseguições. É Deus deixando as injustiças da vida. Às vezes você trabalhou e nem recebeu por aquilo que você trabalhou. Você está na fornalha. Deus quer saber o que você vai fazer. Vai embora? Vai pegar suas coisas? Vai voltar para trás? Estava melhor lá? Porque é engraçado o ser humano é pensar que Deus não é justo. Porque quantos anos nós demoramos para nos desfazer de uma televisão, de uma bebida alcoólica, das drogas? Quanto tempo você demorou? Você era feliz quando estava lá? Às vezes a gente já reclamava: não aguento mais isso, me tira daqui. Aí Jesus faz todo um trabalho na sua vida, te tira do mundo, levanta alguém para te ajudar espiritualmente, às vezes um pai, uma mãe na fé. Você entra na igreja e ele vai segurando casta de demônio que quer te matar para todo lado, e vai te dando vitória no reino espiritual, e vai te acrescentando, e aí de repente surge alguma coisa dessas citadas, e você quer deixar Jesus. Não, essa enfermidade, não quero mais servir Jesus. Perdi minha mãe, não quero mais servir Jesus. Não, estou longe da minha família, não quero mais servir Jesus. Então você quebrou no fogo, e a palavra também é com você, porque o Senhor vem dizer, como já foi dito essa noite, que o cair é do homem,
E o oleiro, além dele ser muito paciente, ele também é muito sensível. Ele viu a dor que você passou. Ele entendeu que você precisava de um tempo. Ele te deu um tempo para que você se recuperasse. Mas em todo esse momento ele permaneceu do seu lado. Mesmo que você diga que não estava sentindo a presença dele, mesmo que você ache que você estava sozinho, ele estava contigo nesses momentos. Porque ele não nos abandona, ele nos deu uma promessa: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E aquele que nos prometeu, ele não pode mentir, aleluia. Mas chegou o tempo de você se levantar. Chegou o tempo de você se encher de novo do Espírito Santo. Não deixe as promessas atrasadas. Não deixe que o Senhor venha contra ti. Porque até esse momento, muitos de nós, e muitos que nos ouvem, já caíram diversas vezes, e Deus nunca te rejeitou. Sempre estendeu a graça para você, sempre te deu uma nova oportunidade. Mas pode ser que o tempo breve chegue para mim e para você, e um dia a gente não encontre mais a oportunidade de servir a Deus, porque estamos negligenciando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, quando nós não tomamos posição para cumprir aquilo que Deus nos prometeu. Você tem uma responsabilidade com Jesus. Você recebeu de graça, mas para Ele custou um preço caríssimo: a sua própria vida, o seu próprio sangue vertido na cruz do Calvário. E Ele entregou nas suas mãos a coroa da vida. E muitos estão querendo entregar a coroa da sua vida para o diabo. Aí alguém vai dizer: mas eu não quero sair da igreja. Mas negligenciar as promessas de Deus também é pecar contra Deus. Abandonar aquilo que Deus te confiou, te encheu de dons do Espírito. Você acha que isso é pouca coisa? Quantos não querem mais passar revelações? Quantos não querem mais orar com fé de que Deus vai curar? Não quer pegar batalhas espirituais, está achando que está vivo na casa de Deus, mas já morreram espiritualmente, quebraram na fornalha. E Deus está falando que a glória da segunda casa vai ser maior que a primeira, que Ele pode te levantar, assim como Ele levantou Isaac das cinzas e do pó, no coração de Abraão, na mente de Abraão. Abraão via o seu filho morto, mas ele disse: Deus pode reviver Isaac, ainda que eu atire fogo, ainda que ele vire pó e cinza. O Deus que eu sirvo traz as promessas de volta, aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Orabai soquemerehara banassuriandaras. Deus vai devolver o riso para o teu rosto. Tu vai rir de novo. Tu vai se encher de uma alegria tão grande que o tempo do teu sofrimento não vai te trazer mais aflições e angústia. Assim como José lá no Egito, tão cheio de marcas, tão cheio de hematomas da vida, o abandono familiar, vendido como um escravo, como um nada, como um animal. Mas Deus chegou um tempo na vida dele e deu para ele o seu filho Manassés, e ele diz: Deus me fez esquecer os sofrimentos da casa de meu pai. Alguém em nosso meio que vai dizer: o meu Manassés chegou. Mas você precisa tomar posição, você precisa voltar para o Senhor. Não se esconda atrás de uma capa, de uma posição, porque o que Deus quer de mim e de você é um coração quebrantado, humilhado na sua presença. É tudo que Ele nos pediu, aleluia, para devolver nessa noite o riso ao seu rosto, para te fazer esquecer os sofrimentos da casa do seu pai. E um dia ainda, para muitos que me ouvem, vai chegar o tempo de Efraim na sua vida, porque você vai dizer: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Alguém aqui em nosso meio que teve um lugar que te marcou e te feriu, mas Deus vai te levantar depois de te
preparar, depois de arrancar as pedrinhas, depois de deixar você ser moldado pelas mãos do Senhor, depois de você passar pela secagem e vai ser colocado no forno, e quando você estiver pronto para ser um vaso de honra, Deus vai te enviar de novo para a cidade do teu sofrimento, para o lugar da tua escravidão, onde o pecado te atormentava, para que agora você, cheio do Espírito Santo, leve a libertação de Deus para aqueles que estavam atormentados sobre o pecado. Quantos foram libertados do álcool, para orarem por aqueles que estão debaixo dos vícios, para fazer com que eles sejam libertos. Muitos foram libertos da prostituição, para estenderem as suas mãos e fazer com que muitas vidas se convertam das suas injustiças, das suas práticas imorais. É assim que Deus faz. Ele trabalha em você para depois trabalhar através de você. Isso é uma promessa de Deus. Ele vai fazer, Ele vai te devolver para aquele lugar no tempo determinado, e quando tu chegar lá, tu vai chegar cheio do Espírito Santo de Deus, mas passe pela fornalha das aflições dessa vida, glorificando ao nome de Jesus. Aleluia. Pare de reclamar. Pare de achar que você está sendo injustiçado, que você não está sendo visto. Deus sabe de todas as coisas. O que se levantou contra você não escapou do controle das mãos do Senhor. Ele ainda está trabalhando. Você não está pronto ainda. Calma o teu coração, mas permaneça com Cristo. Permaneça, ore, jejue, busque na palavra do Senhor a força para que você vença essa fornalha e passe glorificando a Deus no meio da tua prova, porque breve chegará o tempo em que Deus vai te levantar, vai te conceder honra, e você, porque foste separado para ser um vaso escolhido, vai ser um vaso escolhido, porque com Cristo é vencer ou vencer, não é retroceder, não é ficar caído, não é parar na caminhada, não é desistir da fé, é vencer ou vencer, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Glorificado e bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Você pode glorificar a Deus essa noite? Glória a Deus. A mensagem era o vaso quebrado, mas agora a mensagem para ti é o vaso novo. E Deus hoje te concede essa oportunidade de receber o renovo do seu Espírito. Você que está pensando, não tem jeito para mim, novamente eu caí, novamente estão dizendo isso ou aquilo, novamente eu envergonhei o nome do Senhor. Deus está dizendo, há um tempo novo, a minha graça te basta. Volte para o Senhor, se entregue de corpo, alma e espírito, porque chegou um tempo para muitos que crerem nessa palavra, de serem renovados e cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Você já imaginou quão grande amor Deus tem pela sua vida, ao ponto de todas essas quedas, Ele ter todo o poder para retirar o Espírito Santo e te lançar no inferno, mas o amor dele é mais profundo do que a morte, e mais duro do que a sepultura. Aleluia. E Ele te dá uma nova chance de se encher do seu Espírito. Humilha o teu coração diante do Senhor, porque os humilhados serão exaltados. Glória a Deus.